no justo momento em que o fracasso lhe atropele o carro da esperança, o apoio habitual lhe falte à existência, a ventania da adversidade lhe açoite o espírito, a aflição se lhe intrometa nos passos, a tristeza lhe empane os horizontes, a solidão lhe venha a fazer companhia. No momento justo, enfim, no qual a crise ou a angústia, a sombra ou a tribulação se lhe façam mais difíceis de suportar, não chore e nem esmoreça. A água pura, a fim de manter-se pura, é servida em taça vazia. A treva da meia-noite é a ocasião em que o tempo dá sinal de partida para novo alvorecer. Por maior a dificuldade, jamais desanime. O nosso pior momento na vida é sempre o momento de melhorar. Meus caros amigos, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso culto do Evangelho no Lar. Que Jesus abençoe a presença de cada um que está aqui. Espero que todos estejam me vendo e me ouvindo claro e alto. Estamos aqui depois de 3 dias de sol intenso, de praia, que é uma delícia. E com muita satisfação chegamos aqui de madrugadinha em casa, mas estamos aqui com a carinha meio amarrotada, os olhinhos meio inchados, mas a alegria de estar aqui é sempre muito renovadora e isso não nos desmotiva, muito pelo contrário, voltamos com um ânimo renovado, com energias revigoradas, para que a gente continue com esse desejo de continuar divulgando o ensinamento cristão à luz da doutrina espírita. E hoje aqui, como não podia ser diferente, estamos na semana de número 125, é isso? 125, no dia 29 de janeiro de 2019 já. Sejam todos muito bem-vindos, você aí que está nos acompanhando aqui pelo meu perfil, você Anderveski, você que está também entrando aí pela Rede Amigo Espírita, estamos aqui também transmitindo pela Rede Amigo Espírita e pelo canal Ale de Paula Espiritismo e pelos alguns grupos aí que nós compartilhamos esse vídeo. Tivemos um pequeno atraso aqui no início da transmissão, que eu cheguei essa madrugada e programei o vídeo para começar às 7 horas da manhã. Um cabeçudo aqui. Eu estou acostumado a colocar mensagem na Rede Amigo Espírita todo dia programado para ser 7 horas da manhã. Então eu faço várias mensagens, né? Mensagem espírita, e coloco programado para a semana inteira ser publicado automaticamente, né? Na página da Rede Amigo Espírita às 7 da manhã. E essa madrugada eu meio sonolento, cheguei aqui, programei o vídeo aqui nosso que começa habitualmente toda terça-feira às 7h30. Então eu coloquei às 7 horas e aí depois não tive como mudar, não deu tempo de mudar o horário e aí tive que refazer uma nova programação de um novo vídeo aqui. Então quem aí clicou lá para poder ser avisado no outro vídeo que não foi ao ar, então vocês me perdoem que realmente eu errei na hora, programei meia hora antes, mas estamos aqui, tá tudo certinho e nós estamos aqui todo mundo pretinho aqui, eu de careca, sou quase como um mulato, viu gente, vocês me respeita a minha negritude aqui, viu? Então bem-vindos, bom dia para Estela também. A Estela tá mais pretinha do que já é. Muito bom dia, pessoal. Que bacana ter vocês aqui conosco. Acho que mais de 40 pessoas na sala, dentre elas algumas que assistem aí com seus animaizinhos, com suas crianças, com seus companheiros de lar.
Que a paz do nosso Mestre invada nosso coração e nossa alma. E para todas as pessoas que buscam essa mensagem, né, independente da religião, a mensagem de Jesus, a mensagem que a gente traz do Evangelho é uma mensagem eterna, que também pode ser encontrada, quem sabe, em outros lugares, de outras maneiras, não é verdade? Independente de tudo isso, é uma vontade de querer ser feliz e querer uma paz, que hoje a gente já entendeu que é uma paz que se inicia aqui dentro do peito. Bom, pessoal, é com essa energia boa, com essa vontade que tudo dê certo, um bom ânimo que a gente busca dia a dia ter, porque tem uns atropelos no meio do caminho, tem uns leão para matar aí. É com essa boa vontade que a gente inicia a semana do Evangelho, né? Porque na segunda-feira, ontem, como eu não sei porquê eu e o Sandro escolheu a terça-feira, mas eu acho que é porque eu e ele lá no início do Evangelho, a gente fazia em casa na terça de manhã, e falava, vamos colocar isso em rede? Então é por isso que é a terça-feira. Então é um início de uma mensagem nova para o nosso coração, uma mensagem que renova. E quem está conosco aí desde o início, que a gente já está, acho que eu gosto de olhar na grossura da coisa aqui, vamos ver. A gente já passou do meio. Já estamos mais da metade do caminho. Mais da metade do Evangelho. Quem sabe a gente não conclui aí para nossa formatura. Já pensou você ser formado em um conhecimento da alma? Isso é muito bom. E aí a gente se encontra, a gente marca aí algum dia em algum lugar, em São José do Rio Preto. Para quem está chegando agora, tem irmãos nossos de outros países que nos acompanham também. Isso é muito bom. Morei fora do Brasil e sei o quanto é difícil você estar em outro país e buscar espiritualidade. Às vezes não domina a língua local, né, como deveria, a ponto de frequentar um lugar lá da cultura deles. E aí a gente encontra hoje na internet esse veículo maravilhoso de poder estudar junto, que é uma sala de aula isso aqui, né, não? Bom, gente, eu não sei se o Sandro vai dar os bons dias. Vamos dar um bom dia. Bom dias não existe, né? Tá todo mundo chamando nós de pretinho aqui, ó. Tá todo mundo chamando nós de pretinho. Não, deixa eu contar. O Sandro dá um trabalho, gente. Ele ficava lá brincando com os baldinhos na areia. Eu tinha que ir lá passar protetor nele assim, ó. Senão ele não vai, não. Hoje vocês iam estar vendo aqui, ó. Muito pior. Tudo ardendo. É a teimosia que me insiste em não desgrudar de mim. Mas vamos lá, gente. Novamente, você que tá aí nos assistindo hoje pela primeira vez, seja bem-vindo. Você que não conhecia esse culto, nós realizamos ele toda terça-feira, 7h30 da manhã. Estamos na semana de número 125, consecutiva. Teve aí terças passadas aí, entre Natal e Ano Novo, nós estávamos aqui. Terça-feira de Natal, 25 de dezembro, estávamos aqui. Todo mundo dormindo, mas nós estamos aqui, não tem problema. Se tiver 3 pessoas assistindo, nós estamos aqui do mesmo jeito. Ano Novo foi a mesma coisa. Então, se você está aí pela primeira vez, nunca não nos conhece, nós aqui estamos tentando fazer nosso propósito é fazer divulgação do Evangelho e da importância do culto do Evangelho no lar, na casa de todas as pessoas, e não necessariamente esse que a gente faz aqui, que esse é mais um esclarecimento, esse dá uma margem de como você pode realizar. Mas o interessante é você fazer na sua casa, num dia e horário que você escolhe. Você pega o seu Evangelho. Nós estamos aqui dentro de uma linha da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo. Coloca um copinho com água, copinho pequenininho como esse aqui meu, ó, uns 3 litros aqui, para ser fluidificada. E aí você faz uma oração inicial, agradecendo a oportunidade do estudo, do entendimento renovado. Faz a leitura, se você desejar, de algum livro, alguma mensagem pequena de um livro. A gente gosta muito de utilizar os livros do Chico. A gente já leu livros aqui do Carlos Bacelli, do Divaldo. Semana passada nós lemos um trechinho de um livrinho do André Moreira, do nosso querido amigo lá de Belo Horizonte. Então você pode pegar um livro de uma leitura edificante, um trecho pequeno, não muito longo, sei lá, vamos pôr aí 5 linhas, sei lá, uma mensagem curta, se você quiser. E aí em seguida você faz a leitura de um trecho do Evangelho. Tem gente que me pergunta assim, mas faço desde o início? Ou eu devo abrir aleatoriamente? A gente está estudando aqui na sequência do Evangelho, tanto que nós estamos hoje no capítulo 16, né? Já bem adiantados aí. Você pode fazer aleatoriamente ou você pode fazer na sequência, começar a estudar desde o primeiro capítulo, enfim, fazer toda semana e assim, né, na sua sequência.
Você pode escolher. E depois, terminada essa leitura que você faz de um capítulo, geralmente tem o quê? Uma página, você faz uma reflexão, você faz uma contextualização, ou seja, você fala, verbaliza o que você entendeu daquele assunto que você leu. E a gente recomenda que faça isso em voz alta. Mesmo que você esteja sozinho na sua casa, faça a leitura dos livros e esse comentário, não apenas dentro da tua consciência, mas faça verbalmente mesmo, para que a espiritualidade amiga que vem ao teu socorro, vem à tua companhia, possa trazer também irmãos nossos que têm uma necessidade maior de entendimento, e muitos deles são trazidos para que sejam então instruídos dentro dessa linha, e eles precisam que a gente verbalize, que a gente fale mesmo, use a nossa voz, até para poder deixar o ambiente doméstico da sua casa muito mais equilibrado, com as vibrações de boas mensagens, de boas palavras, que às vezes nas nossas casas, infelizmente, não são muito bem cultuadas. Feito isso, já está quase encerrado o culto do Evangelho no Lar. Você só encerra definitivamente com uma oração de encerramento, agradecendo a oportunidade, agradecendo aquele estudo. Se quiser até fazer um pequeno comentário, então, Senhor Jesus, hoje nós entendemos aqui sobre esse assunto, tal. E aí está feito o culto do Evangelho no Lar. Você pega o seu copinho com água, você bebe. As pessoas às vezes perguntam, mas tem que ser copo? Não pode ser uma jarra? Não pode ser uma garrafinha de água mineral? Pode ser o que você quiser. Você pode fluidificar aí um galão de água. Se quiser colocar um galão de 20 litros, aquele que você põe no seu bebedouro aí, põe ali o galão do lado e ele vai ser fluidificado também. O que a gente recomenda é que para que permaneça fluidificado, você não deixe ele esvaziar completamente. Então, se você tem uma jarra aí, antes de terminar de tomar toda a jarra, você vá e complete a água para que ela continue sendo fluidificada. Agora, se você bebeu toda a jarra aí, ela secou, a água secou, você vai ter que fluidificar de novo através de uma outra prece, uma outra oração aí. Não é muito difícil fazer, você vai demorar umas coisas de 15 a 20 minutos semanalmente. A gente recomenda que se faça pelo menos uma vez por semana, mas em casos onde a tua vida está um pouquinho mais complicada, tem pessoas doentes em casa, tem pessoas que estão acamadas, está havendo muita discussão, muitas desarmonias na sua casa, então você faça mais de uma vez. A gente recomenda que faça 3 vezes por semana, quando a coisa está meio... o bicho está pegando aí, sabe? Vamos dizer assim. Não vai doer nada, não gasta nada, basta você ter apenas um pequeno evangelho. Se você não tiver evangelho, você pode baixar ele em PDF aí no seu celular, no seu computador, você não vai pagar nada. Você pesquisa no Google aí, tem arquivos digitais. Você faça do jeito que você achar mais conveniente. E nós estamos aqui incentivando essa prática e tentando fazer essa divulgação e trazendo essa forma de entender mais fácil do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, sejam bem-vindos, todos vocês. A Estela vai fazer oração e em seguida nós retomamos aqui com as reflexões do dia. Vamos lá? Aliás, antes de você fazer oração, vocês estão servindo um cafezinho mineiro aí, um pingadinho, não? Nós estamos tomando um cafezinho aqui hoje com vocês, tá? O pingadinho do Sandro é engraçado que ele pinga o leite. É um tanto assim de café, aí ele pinga o leite. Pra manter a cor, né? 90% de café e 10% de leite. É. Isso mesmo. Pessoal, quem puder ficar tranquilo aí, no sofá, na cadeira, ou em pé, que agora a gente vai realmente dar abertura aos nossos estudos. Eu aqui posso fechar os meus olhos, porque para dar início nesse estudo que fala da alma, a gente tem que abrir as portas do coração. Amado Mestre Jesus, seus enviados de paz aqui presente também, presente no lar de cada um que está nos assistindo, vocês estão entendendo a situação de nossos corações. Estamos vivendo o cotidiano, tentando ser um pouquinho melhor a cada dia, buscando felicidade, mas nesse atual momento, a gente sente um pouquinho de dor por causa dos acontecimentos ao nosso redor. Porque sim, Mestre amado, já entendemos nossos irmãos não só como a parte sanguínea
em que eu me sinto encarnada hoje, mas também aqueles irmãos brasileiros ou até mesmo de outros países que passam um momento de agonia e dor. Amado Mestre Jesus, entendemos que essa agonia ela pode ser transformada em força de ação. E a força, com o limite de cada um de ajuda, pode ser levada até os que sofrem. Nesse momento, essa corrente maravilhosa que se fez em seu nome vai enviar boas vibrações aos nossos irmãos de Minas Gerais, que passam por uma aflição muito grande, aos desencarnados, aos familiares que ficaram, aos familiares que ainda buscam vida em meio a tanto caos, a todas as plantas, a vegetação que foi embora, aos animais que sofrem e desencarnaram também. Mandamos, Mestre amado Jesus, o pouquinho da produção do nosso coração que a gente consegue fazer de compaixão, porque uma piedade com essa ação de oração ela é muito benéfica, a gente já entendeu. Abençoa, Senhor, abençoa aquele local com a força dessa corrente que enviamos nesse momento para o coraçãozinho de cada sofredor que passou por ali. Do mais, Mestre amado, abençoe o nosso estudo para que possamos sim ser pessoas melhores, assim ser mais agradável às pessoas que vivem conosco e ser, quem sabe, também um evangelho vivo para que as pessoas leem sem ao menos tocar no nosso evangelho de luz que nos traz tanto conhecimento. Vão conseguir enxergar em nossa alma algo a se inspirar. Mestre amado Jesus, que saia o julgamento da minha língua, que saia a falta de perdão, os verbos de irritação, que eu possa sim ser mais luz do que eu ando sendo. Me ajude, Mestre, ajude os meus irmãos dessa corrente para cada um iluminar um pouquinho mais e realmente ser essa sementinha de luz nesse reino de paz. Muito obrigado, Mestre amado, anjos enviados, guerreiros e socorristas, que a paz de Jesus esteja no coração de todos aqui e que assim seja. Olha aqui o livro que a gente trouxe hoje, Recados da Vida. A gente já trouxe ele uma vez ou duas. Umas 3 vezes, já não. Atrás aqui bonitinho, vários livros antigos eles traziam um Chico assim atrás, né? Essa imagem dele é muito famosa, né? É a mais conhecida de todos, né? Ele psicografando, né? Bom, pessoal, ele é escrito por Francisco Cândido Xavier, nosso amado Chico Xavier, por autores diversos. E hoje, para complementar um pouco do nosso estudo do Evangelho, a gente trouxe uma mensagem de Meimei, que eu vou ler as 2 trovinhas. Meimei. Se chama Câmbio no Bem. Vamos lá? Mede-se a vida na terra por instrumento eficaz, não pelo tempo da vida, mas pelo bem que se faz. Caridade se concebe no câmbio do eterno bem. Quanto mais dá, mais recebe. Quanto mais serve, mais tem. E dando então sequência ao nosso estudo semanal, ao nosso Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Hoje, no item 9 do capítulo 16, o capítulo se chama Servir a Deus e a Mamon, e o item 9 fala da verdadeira propriedade, que foi ditado então pelo Espírito Pascal em Genebra, no ano de 1860. Vamos lá? O homem não possui como seu senão aquilo que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante sua permanência na terra. Mas, desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem o usufruto e não a posse real. O que é, então, que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo e tudo o que se refere ao uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais.
Eis o que ele traz e leva consigo, e o que ninguém tem o poder de tirar-lhe, e o que ainda mais lhe servirá no outro mundo do que neste. Dele depende estar mais rico ao partir do que ao chegar neste mundo, porque a sua posição futura depende do que ele houver adquirido no bem. Quando um homem parte para um país longínquo, arruma a sua bagagem com objetos de uso nesse país, e não se carrega de coisas que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo em relação à vida futura, aprovisionando-vos de tudo o que nela vos poderá servir. Ao viajante que chega a uma estalagem, se ele pode pagar, é dado um bom alojamento. Ao que pode menos, é dado um pior, e ao que nada tem, é deixado ao relento. Assim acontece com o homem, quando chega ao mundo dos espíritos. Sua posição depende de suas posses, com a diferença de que não pode pagar em ouro. Não se lhe perguntará: quanto tinhas na terra? Que posição ocupava? Eras príncipe ou operário? Mas lhe será perguntado: o que trazes? Não será computado o valor de seus bens, nem dos seus títulos, mas serão contadas as suas virtudes, e nesse cálculo o operário talvez seja considerado mais rico do que o príncipe. Em vão alegará o homem que, antes de partir, pagou em ouro a sua entrada no céu, pois terá essa resposta: as posições daqui não são compradas, mas ganhas pela prática do bem. Com o dinheiro podes comprar terras, casas, palácios, mas aqui só valem as qualidades do coração. És rico dessas qualidades? Então, sejas bem-vindo, e teu é o primeiro lugar, onde todas as venturas te esperam. És pobre? Vai para o último, onde serás tratado na razão de tuas posses. Vamos então ao comentário da Estela, e daqui a pouquinho eu faço também o meu comentário aqui. Sejam bem-vindos, é muito bom estar aqui com vocês. O Evangelho deixa muito claro para nós a bagagem que a gente está levando aqui nas costas, ou imagine então uma mala, né? A caixão não tem gaveta, mas a alma tem como você levar muita coisa do que você não tinha aqui na Terra, e muita coisa que vai ser útil. Como o próprio Evangelho faz uma analogia de quando você vai viajar, você precisa de coisas úteis lá para onde você vai. Eu lembro uma vez, meu pai foi para o Japão, eu tinha 11 anos, e é difícil eu fazer conta de cabeça, eu tenho 39, vocês devem saber, depois alguém que é bom de matemática, coloca aí. Quanto que é? Eu tinha 11 anos, e hoje eu tenho 39, eu sou de 79, 11 anos para frente. Foi a primeira vez que meu pai foi para o Japão. Anos. 28 anos atrás, a gente não tinha internet. Meu pai, minha família não tinha nem telefone. Então, quando ele foi viajar para o Japão, o pessoal falou para ele: ó, o senhor faz a mala então, que agora você vai trabalhar lá, né? Foi viajar por dinheiro. E eu lembro que ele levou papel higiênico na mala, levou feijão em latinha, um peso danado. Naquela época não tinha mala dura, né? Então foi mala assim, e foi um sacrifício danado ele passar para lá e para cá. E aí quando ele chegou no Japão, lá eles têm um papel higiênico, o Ronaldo, né, fala melhor que eu, que ele está morando nesse momento, pode ser que esteja mais avançado do que na época que eu fui em 2001. Você joga o papel higiênico no vaso sanitário e ele dissolve. O nosso aqui do Brasil também pode ser que ele, né, vá se decompondo, mas o do Japão é praticamente automático, assim. Na hora você vê ele se dissolvendo, é muito bacana. E meu pai tinha levado papel higiênico, porque vai que não tem. É uma inocência, porque ele não sabia o que levar. O Evangelho aqui está deixando bem claro para nós qual a bagagem necessária que você tem que ter para a vida eterna. Não é só lá, vou correr ler o Nosso Lar para ver o que eu encontro que eu posso levar. O que a gente vai levar para a vida eterna. A mensagem de Cristo é uma mensagem de conduta moral eterna.
Não tem nada de Cristo que a gente vai falar assim, em dado momento, quando eu ficar evoluído, isso de Jesus eu não vou usar mais, não. É como se você estudasse aquela cartilha do Beabá lá, chamava Caminho Suave, né? Uma cartilha antiga, B com Abá, B com EB, e falar, em algum momento eu não vou usar isso daqui. O Ciander, ele é especialista em cabelo. Eu manjo tudo de cabelo. Então, você não tem nada que descartar da primeira cartilha, do primeiro ano que você estudou, nada, porque é para você levar para a vida e aprendeu a ler. E o que a gente aprende com o Evangelho é realmente uma bagagem de vida eterna. E o convite de hoje é um convite, qual que é a verdadeira propriedade, né? Que é o nome do nosso tema hoje. A verdadeira propriedade que você tem aí, eu não estou enxergando a sua. Eu não enxergo a do Ciander nesses olhos da carne. Porque a verdadeira propriedade você só enxerga com os olhos da alma. Então, um convite hoje, da reflexão que eu gostaria de colocar na semana para que vocês me ajudassem, e eu ajudassem vocês, e o Ciander me ajudasse, que é um convite em conjunto de várias propriedades verdadeiras junto, mudadas. Vocês já repararam que, só para pegar o início da conversa de que como a gente inspira as pessoas, reparem bem, bairros comuns. Aqui em São José do Rio Preto, né, a gente tem aquele bairro que foi desde o início vendido com um terreno caro, então lá vai se formar uma casa de outro padrão. E temos também aqueles bairros que foram dados terreno muito barato, ou a casinha já foi colocada ali muito barato, então já se forma de uma maneira o bairro. Você fazer um convite de ir em um bairro desse daí, daqueles que foram entregues as casinhas para os moradores, ou o terreno baratinho na época, porque já é para formar uma comunidade de classe média baixa ou classe baixa renda. E aí você repara que depois de 20, 30 anos nesse bairro, existem algumas ruas que todas as casas foram reformadas. E tá a coisa mais linda, muro de tijolinho, muro com um trabalho feito, calçada, tudo, uma casa do lado da outra, o pessoal passa naquela rua e fala, essa rua aí, parece que Deus jogou um pozinho de pirim-pim-pim, aquela rua ficou linda. E aí, às vezes a rua passa 2 ruas acima ali, não, tá? Do mesmo jeitinho que foi entregue para os moradores. E aí eu vou dizer para vocês, sabe como isso começou? Para uma rua ser todas as casinhas bonitas? Um desses vizinhos, desses moradores, resolveu reformar a casa. Isso, de certa maneira, inspira o outro a falar, peraí, vou alcançar aquele padrão ali. Não é inveja, tá? Porque o pessoal fala muito assim, olha, viu o Ciander com tênis ali, inclusive ele usa muito um tênis que ele ganhou da Adriana, e um amigo nosso elogiou e falou assim, eu vou comprar um tênis igual a isso. Não é inveja, isso move o mundo. Você vê uma coisa bacana, eu vou fazer igual. Quer saber? Eu também posso. E aí você vê uma rua se constituindo, ficando bonita, a rua inteira. Mas aquela rua teve sorte. Todo mundo ali ganhou bem, foi lá e reformou a própria casa. Não. Alguém inspirou o vizinho a fazer diferente. Pode ser que alguém relute ali também. Tem 10 casas boas e uma casinha ali ainda do mesmo jeitinho que foi entregue há 30 anos atrás. Pode ser. Mas, em geral, as coisas boas, elas vão tomando uma proporção que você vai empurrando as coisas que não são boas. Assim é descrito no livro Missionários, no livro Mensageiros, de André Luiz, que é o segundo livro depois da série do Mundo Espiritual, que é o segundo livro depois do Nosso Lar, que o pessoal já assistiu o filme. É muito bacana o Mensageiros. Quem gostar de ler, quem quiser ler, né? Então uma moça chega no André Luiz e fala, eu tenho uma vontade de conhecer o Nosso Lar, e o André Luiz se espanta, ele fala assim, mas peraí, você está desencarnada, trabalhando no bem também, você não mora num lugar bom quanto o Nosso Lar, igual me levaram para lá? Ela falou assim, não, o Nosso Lar é diferente. E aí ele questiona isso com o instrutor dele, falando assim, mas como é que pode? Ela é uma pessoa boa, por que ela não foi para lá ainda? Aí tem os méritos da moça de não, porque ela não foi ainda, ela tá lá porque
ela ama pessoas que não conseguem passar para outro nível, enfim. Mas o bacana que o instrutor falou é que o nosso lar chegou naquele padrão porque as pessoas do nosso lar, os desencarnados, começaram a vibrar o bem a ponto de que o mal é expurgado. Você não precisa se preocupar com o mal. Quando eu falo você não precisa se preocupar com o mal, agora entra qual a verdadeira propriedade que nós praticamos aqui a ponto de inspirar as outras pessoas. Vamos entrar no Evangelho agora, que a gente já entendeu que nós inspiramos. Vamos contagiar as pessoas com a nossa mudança. Então, quando a gente tem essa mensagem de André Luiz dizendo que o mal, ele se expulsa. Dá para usar dessa maneira. Ele mesmo vai embora, porque tá chato aqui, tá muito bem. O que eu posso fazer com uma informação dessa, pensando que eu quero uma bagagem bacana? Quantas vezes da sua vida você entra em uma rodinha que tá uma reclamação ou uma fofoca, e é como se fosse assim, ó, vocês aqui do Evangelho precisam brilhar amarelo. Amarelo. É a cor da paz, amarelo? E aí tem um monte de gente na rodinha falando azul. O que é? Reclamando. Poxa, tá calor, hein? Tá calor. Onde esse mundo vai parar? Eu acho que vai vir uma catástrofe. Não, eu acho que é o aquecimento global. A culpa é do governo. E você é bolinha amarela? Ou você fica azul também? Porque senão você continua sem inspirar ninguém. E também continua não tendo uma propriedade na bagagem, que é a propriedade de pacifica. Tenha fé. A propriedade de esperança, ela brilha diferente. Se você quer brilhar diferente, o mínimo que a gente tem que fazer é calar diante desse monte de reclamação. E se você quer saber o máximo que poderia ser assim, então você entra no meio da roda dos reclamões e diz assim, chega, basta, aqui só vibra o bem. Não, parece índio, eu, mim clarinho, vocês escuro. Não. O que a gente tem que fazer é assim, no meio daquela conversa que está todo mundo vibrando diferente, você vibra calado. Não, Senhor, nós sabemos, no fundo todo mundo sabe que as coisas vão melhorar. Abençoa esses irmãos que estão falando isso nesse momento. Porque se você ficar nessa rodinha azul, pensando assim, ai que absurdo, olha falando mal, olha o outro ali, você tá azul também, tá com energia de julgamento. Então eu quero adquirir coisas diferentes, eu tenho que vibrar diferente. Essa história de que o mundo está perdido, antigamente era bem melhor, negócio hoje ninguém tem respeito um com o outro. Se essas frases estão acontecendo dentro da sua mente, do seu coração e saindo pela sua boca, você não está mudando. Então, meu irmão, eu gosto de mudar, eu gostaria de mudar a ponto de brilhar o tempo todo, mas eu também não consigo. Mas o exercício é identificar que momento eu posso adquirir uma propriedade verdadeira, ou que momento eu estou sendo aquela mesma pessoa, olhando só a matéria. Vamos olhar além. Olhar além é pegar esse momento em que eu estou sofrendo, passando algum problema, e colocar alguma coisa na minha bagagem. Nós fomos viajar. Que lindo, eu sendo, a gente foi pra praia. A gente merece? Não sei, todo mundo merece. O que a gente conseguiu ir, com a ajuda de amigos, inclusive, que não gosta de ser citado, mas vamos lá, fomos viajar. A viagem foi perfeita, maravilhosa? De que ponto de vista? Teve percalços, o carro do meu irmão inclusive quebrou. Mas o que você tira daquele momento é bagagem de vida eterna. E naquele momento você poderia ter tirado irritação. Naquele momento você poderia ter tirado, desse momento que eu estou falando da sua vida, é o momento de agora é a hora da prova. Que nota você vai tirar? É a nota que a gente vai colocar aqui. Falaram mal de você? Que nota você tirou? É a nota que vai aqui, ó. Mas é uma nota avaliada por nós mesmos. É uma nota avaliada por nós mesmos. Será que eu cresci? Olha, o ano passado eu fui viajar. Quebrou o carro do... quebrou mesmo, né? O ano retrasado quebrou o carro do nosso amigo no meio da viagem. Eu agi de uma maneira, não gostei. Mas agora eu agi de outra. O ano retrasado falaram mal de mim. Eu subi nas tamancas, tirei satisfação, contei pra todo mundo. Esse ano não. Esse ano passado eu fiz diferente, eu fiquei na minha. Eu contei pra algumas pessoas. E 2019? Eu vou adquirindo, eu vou tendo aquisições pra minha alma justamente nos momentos de prova. Elas são grandes. Mas então eu preciso passar algum perrengue aí pra adquirir virtude? Não. Eu posso ver na televisão o perrengue dos outros. Você tá
Você está com piedade de Brumadinho? Ou você está só falando mal? Ai, que absurdo, que onde já se viu essa barreira de novo? Isso daí não ajuda em nada. Eu estou vibrando azul também. Eu coloquei uma cor estranha aqui, porque azul é tão bonitinho, né? Todas as cores são bonitas. Mas assim, a questão é, vamos transformar as aquisições aqui da minha alma. Chega de falar mal. Agora eu quero falar bem e agir no bem. Então é muito mais válido uma oração sua para Brumadinho do que um comentário desse. De injúria, de insatisfação, de injustiça. Ah, mas eu vou ficar calado. Você pode fazer algo? Você é advogado, dono de empresa, você pode fazer algo? Doações? Ah, eu não posso, só estou injuriado mesmo. Não. Então transforma. Aquisição. Faz uma oração, que agora sim você entrou na linha da piedade, adquiriu algo para sua alma, que é algo que vai fazer sentido lá no plano espiritual. Só para terminar agora, então por que eu contei a história de André Luiz? Para aquela moça que queria conhecer o nosso lar, que ela era trabalhadora do bem, mas não morava num lugar tão agradável como o nosso lar, que aí é contado para André Luiz, olha, o mal lá no nosso lar já está sendo expurgado. E não é expulso, aí pega o mal e manda embora. Ele não se sente bem perto do bem. Se você vibrar o bem, você muda o mundo ao seu redor e chega até mim. Tá longe? Quantos quilômetros de distância está da Estela, do oceano? Chega até mim, pode ter certeza. Agora, se eu vibrar com injustiça, eu não estou adquirindo nada de paz para o meu espírito. E eu chego lá no plano espiritual, desse jeitinho aí, pobre, desse jeito que eles estão descrevendo. Se é pobre ou se é rico, você vai para o lugar dos pobres. Você mora no condomínio fechado? Não mora. Então, como que você vai morar? Aquisição financeira, da mesma maneira é no plano espiritual. Você não vai desencarnar como os antigos faziam, né? Ah, fulano era tão bom. E você? Você realmente, se pergunte na consciência qual a sua bagagem. É isso que é a questão, né? E olha aqui, só a última trovinha para terminar. Caridade se concebe no câmbio do eterno bem. Quanto mais dá, mais recebe. Quanto mais serve, mais tem. Servir com vibrações. Essa é a mensagem que eu posso trazer para vocês hoje. Eu quero voltar aqui a ler de novo essa parte aqui do livro do Chico, que a Meimei nos deixou. Muito interessante, que tem a analogia completa com a lição do Evangelho de hoje, no câmbio do bem. Quer dizer, mede-se a vida na Terra por um instrumento eficaz, não pelo tempo da vida, mas pelo bem que se faz. Isso significa que não adianta você viver 100 anos de idade e você não ser ativo, produtivo, não ser eficiente nas riquezas do coração. Então não vai ser medido o tempo que você teve aqui na Terra. Tem gente que viveu aí 20 anos e produziu muito mais para as suas aquisições, para as suas expectativas, para o seu crescimento interior, do que alguém que viveu 100 anos e viveu aí nos vícios, viveu aí na ociosidade, enfim. Então não é admirável somente alguém que vive muito tempo. E eu mesmo admiro muito quem chega aí nos 90, 100 anos de idade. Eu tenho gente que eu atendo até hoje, pacientes meus com 90 anos de idade. Hoje mesmo vou atender o seu Rubens, vai fazer 90 anos agora em abril. 90 anos, gente. Já pensou, será que eu vou chegar nessa idade? Aí eu tenho que viver mais 50 para poder empatar com ele. Então não adianta só viver 90, 100 anos de idade. É preciso ter uma vida produtiva, uma vida eficiente, espiritualmente falando. E aí a Meimei continua aqui. Caridade se concebe no câmbio do eterno bem. Quanto mais dá, mais recebe. Quanto mais serve, mais tem. Eu lembrei muito de uma analogia que o professor Rodrigues, que é o nosso dirigente aqui do Ailuz, fez uma vez, dizendo que tudo que você faz para os outros é como se você tivesse assim, quando você encarna, você recebe uma carteira de Deus com uma nota de 100 reais, uma de 50, vocês entendem, sentido figurado, tá, gente? Dentro dessa carteira, então, tem uma nota de 100, uma de 50, uma de 20, uma de 10, uma de 5, uma de 2. Você já entrou no mundo aqui com a carteira cheia, com uma nota de cada valor aí. E aí todo o dinheiro, entre aspas, que você usa para poder beneficiar as pessoas, que você tira da sua carteira e dá e doa,
Deus vai lá imediatamente e repõe aquela nota. Então, quanto mais dá, mais recebe. É uma grande verdade. Porque você pensa assim às vezes, mas peraí, essa conta não está batendo comigo não. Eu estou fazendo caridade, eu estou sendo generoso, mas eu não estou recebendo, eu não estou vendo isso. Aí você falou bem agora. Você não está vendo, você não está observando, mas está te sendo concedido. Em forma de incontáveis adversidades negativas ou de infortúnios, que a gente dá um nome aí mais bonitinho. Quantos infortúnios você anda tendo? Você sabia que você poderia ter muito mais? Então nós analisamos e nós enxergamos lucro somente quando nós recebemos algum prêmio, quando a gente ganha uma promoção no trabalho, ou quando a gente recebe uma herança inesperada, ou quando a gente, sei lá, quando acontece alguma coisa assim que parece que ganhou na loteria ali, um prêmio ali, a gente enxerga então uma efetiva bonificação. Mas nós não enxergamos os milhares de acontecimentos diários na nossa vida e das incontáveis dificuldades e pormenores desagradáveis que poderiam ter acontecido e que deixam de acontecer. Para ficar mais claro, para vocês entenderem de uma forma mais simples. Um amigo meu uma vez disse o seguinte, chegou lá no Ailuz e falou assim: "Ô Sandro, esse negócio de ser bom para os outros ainda não dá muito certo não. Vou contar para você a minha história. Eu sou solteiro, acabei não casando para ajudar a cuidar dos filhos da minha irmã. Minha irmã caiu no mundo aí, largou todos os filhos dela para eu cuidar, ficou eu e minha mãe somente para cuidar, no caso minha mãe para cuidar dos netos e eu cuidar dos meus sobrinhos. Rapaz, eu cuido dessa molecada aí desde quando eles eram criança mesmo, hoje já estão quase adultos já. Rapaz, ninguém reconhece nada, ninguém me ajuda, eu não tive lucro com isso aí não, viu? Não funcionou comigo. Eu ajudei tanto eles e hoje eu me vejo assim numa linha de ingratidão da parte deles." Aí eu falei assim para esse meu amigo: "Olha, não querendo dar notícia do histórico espiritual da vida de ninguém, porque eu não tenho essa capacidade. Aliás, quem tem são somente os benfeitores espirituais e eu estou muito longe de ser um benfeitor, né?" Eu perguntei assim para ele: "Você já parou para pensar que talvez, vamos cogitar assim possibilidades, né? Talvez você tinha uma dívida tão grande com esses que hoje são seus sobrinhos, de tal modo que você aí praticamente quitou a sua dívida com eles, uma dívida espiritual. Sabe-se lá se você, por exemplo, não abandonou eles, não maltratou eles muito em outras existências?" Ele falou assim: "Não tinha pensado nisso não, então eu devo ter sido muito ruim." Ele brincou assim: "Eu devo ter sido ruim para eles até, viu? Porque hoje eles, não estão nem aí comigo e às vezes quando a gente está junto eles me maltratam, enfim." Falou: "Então você continua fazendo bem, porque se você não estivesse fazendo o que você fez, as coisas seriam bem piores. Provavelmente você poderia estar hoje aqui numa cadeira de rodas ou uma doença incurável." Então eu perguntei para ele: "Você tem alguma dor aí, física?" Falei: "Rapaz, não tenho nada, não sinto nada, estou ótimo, minha saúde está maravilhosa, eu faço o exame de vez em quando aí, está tudo ok, tudo em níveis altamente aceitáveis." Falei: "Então você já parou para pensar quanto que não custa isso? Você já imaginou o tanto que você recebe que você não tem noção exata?" Então eu te convido, você que está me assistindo aí, estou vendo aqui agora quase 90 pessoas. Você consegue imaginar o tanto de coisa boa que está acontecendo na sua vida nesse momento e que talvez passe despercebido, que você não está tendo uma noção clara? Você pode às vezes pensar assim: "Mas comigo isso não está acontecendo não, viu? Que eu estou com uma doencinha aqui, eu estou com uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali." Mas e as outras coisas que você recebe? E esse teto que te abriga? E essa tua mente que funciona? E esse teu ouvido que está aí bom? Você está me ouvindo aqui agora? E as facilidades, os confortos materiais, como por exemplo, você está aí agora com a disponibilidade de uma tecnologia, numa internet, sei lá, no aparelho de celular ou no computador, sabe-se lá onde. E o tanto de coisas que você está usufruindo. Você já parou para pensar nisso? Já parou para enumerar isso? Se você começar a enumerar o tanto de coisa que você recebe num dia só, é surpreendente. Você não consegue encher um caderno de 200 folhas. Mas enumerar tudo, sim, tintim por tintim, sem deixar passar nada batido. É quase que impossível. Primeiro minuto que você acorda, se você for escrever, quer que eu dê um exemplo para você entender? Vocês acordaram hoje, né? Não tem ninguém dormindo me assistindo aí não, né? Todo mundo acordou. Você parou para pensar que você poderia não ter acordado, ou poderia ter acordado e
tido um AVC durante o seu sono? Então, acordar é uma coisa muito boa. Aí você abriu os olhos. Tem pessoas que têm olhos, mas não enxergam. Você está enxergando bem? Se você estiver enxergando bem, são outras bênçãos. Depois você raciocinou, puxa, que beleza, eu acordei, olha só, mais um dia, hoje dia 29 de janeiro de 2019, que maravilha, aqui tal horas, né, sei lá, 6 horas da manhã. E aí você começa a ver, mas peraí, onde eu estou? Deitado numa cama, né? Alguém aí dormiu no chão hoje? Eu acho que não, né? Então você vai somando. Abri o olho, raciocinei. Tem uma cama para dormir, consegui pensar. Aí levantei da cama. Você levantou? Tem gente que não levanta. Tem gente que precisa de ajuda, ou tem gente que fica acamado mesmo. Precisa de vir algum cuidador para a pessoa poder fazer a sua higiene básica, né? Depois você foi ao seu banheiro, então você tem banheiro. Você lavou o seu rosto, você tem água encanada. Você acendeu a luz do banheiro, estava meio escurinho, horário de verão. Olha, não deu nem um minuto que você acordou, já falei aqui umas 20 coisas, né? Se eu for ficar falando aqui, até a hora que você vai dormir, precisaria ter um evangelho aqui que dure pelo menos umas 7 horas aqui, pra gente enumerar tudo. Isso que aconteceu num dia só. E nós não paramos para pensar nisso. Recebemos muito mais do que nós produzimos. A misericórdia divina está em atividade aí constante. Se a gente fosse receber somente aquilo que a gente faz, vou te falar uma verdade, viu? Estaríamos perdidos. Esse mundo estaria um caos. Então pode acreditar, você está recebendo muito mais do que você merece. E eu estou recebendo muito mais do que eu mereço, com certeza absoluta. Então se você não está recebendo tanto que você gostaria, trate de se enquadrar nessa regra divina. Quanto mais dá, mais recebe. Quanto mais serve, mais tem. Quer ter muito? Tem que servir mais. Quer ser mais feliz? Vai ter que arrumar um jeito de fazer as pessoas que estão ao teu redor mais felizes. Ah, mas eu já faço. Ah, mas eu já faço. Então você precisa fazer mais. Se você está fazendo e não está dando o resultado que você espera, é preciso fazer mais, né? Tem uma historinha rápida, eu vou contar aqui do Chico. A mulher chegou nele, Chico, a coisa tá ruim lá em casa, cheio de problema, todo mundo brigando lá e não sei o que. Minha irmã, culto do evangelho no lar, faz lá uma vez por semana. Passou uns dias, o Chico encontrou a mulher de novo. E aí, melhorou lá a tua casa? Tá fazendo uma vez? Fiz sim, Chico, mas não melhorou muito não, tá mesmo jeito, viu? Ele falou, 2 dias de culto do evangelho no lar. Passou mais um tempo, encontrou ela de novo. E aí, melhorou? Ainda não, Chico, tá ruim, ó. 3 dias. E foi aumentando. De modo que chegou o momento que o Chico estava ali, já recomendando que a mulher fizesse culto do evangelho no lar todos os dias. Porque quem sabe, meia hora por dia ali de higienização mental, de novos aprendizados sendo colocadinho dentro da nossa cacholinha aqui, quem sabe isso então não faria melhorar. E foi o que aconteceu. Eu mesmo recomendo isso para todo mundo, copiando até o Chico. O Chico não vai ficar chateado comigo não, né? Porque o evangelho pertence a Deus, né? Então se a coisa está meio feia na tua casa, culto do evangelho no lar, para você ter instrução, para saber qual direção você deve tomar na tua vida. E aí não basta somente ler, e como a gente fez aqui, põe água para ser fluidificada e faz oração. Não é só isso. O evangelho é uma porta uma abertura de uma porta para que você então passe a ter um norte para poder colocar em prática as ações que você veio buscar realizar aqui. E aí já entrando nessa linha aqui da verdadeira propriedade, é essa. Eu lembro sempre de uma palestra que o Haroldo Dutra Dias fez, em que ele falou assim: tá vendo tudo que você está observando? Tá vendo o seu corpo? Tudo que você pode pegar? Você pega assim, ó, um copo. Estou pegando aqui. Aparelho de telefone, eu pego na minha mão. Tudo isso que você está vendo, tudo isso que você pode pegar, isso não te pertence e você vai ficar sem em um momento da sua vida. Emmanuel traz isso no Pensamento e Vida. A Estela está observando aqui que o benfeitor Emmanuel fala disso também no livro Pensamento e Vida, e ele nesse livro é completíssimo. Tudo que você pode tocar, tudo que você pode sentir, as pessoas que convivem contigo, teu filho, tudo perecível, tua mãe, teu pai, teu cachorro, tua casa, a porta, o carro, minha, né? Minha. É tudo empréstimo, provisório. É tudo assim, são ferramentas que Deus te emprestou para que você então dê vazão às suas faculdades, para que você possa se desenvolver espiritualmente. Então todas as suas posses materiais, eu desejo muito que você tenha muitas, para que você tenha muitas oportunidades também de se desenvolver, de buscar entendimento, de buscar até conforto, porque não é errado ter conforto.
você poder ter uma boa casa, um bom carro e tal, mas isso não vai garantir a tua paz de espírito, que as pessoas às vezes confundem com o reino dos céus. Ah, eu vou para o céu, quando eu morrer eu vou para o céu. O céu está dentro da tua consciência, nós já até falamos aqui outras vezes isso. Não é assim que funciona a coisa. Você não compra. Antigamente, até Kardec deixou bem implícito essa informação aqui através do Espírito Pascal, diz que as pessoas antigamente tinham aquela crença assim: eu vou dar todo o meu dinheiro para a igreja, né? Ou eu dou uma boa parte, aí o padre faz um furduncinho lá e me arruma uma vaga lá para poder, sabe, a ficha minha passa na frente do pessoal lá para eu poder entrar nas portas do céu. Essa era a crença antigamente. Ainda bem que hoje em dia as pessoas já não têm mais esse pensamento tão, né, na nossa percepção atual, pensamento infantilizado, né? Ainda bem que já não temos mais essa sintonia. Agora que eu estou vendo que a Lívia acabou de acordar aqui, de abrir a porta e vai vir para cá. Então, olha que coisa interessante. As pessoas tinham essa crença. Eu compro minha estadia no céu, eu compro, eu tenho dinheiro, né? Olha quem chegou, de cabelão bagunçado, igualzinho do pai, né? Não parece meu cabelo, gente? Igualzinho. Oi, Lívia, bom dia. Imagina o tanto essa menina brincou na praia, vocês não fazem ideia. Vamos lá então. Então, o que acontece, que o Evangelho vem nos dar notícia, é de que não basta as posses materiais. Aliás, elas não bastam nada. Aliás, elas podem até te complicar mais, porque você tinha posses materiais e não fez bom uso dela. Não utilizou para poder ser ferramenta útil de Deus aqui onde nós estamos. Nós utilizamos às vezes o alimento físico, a parte material, para poder dar vazão às nossas imperfeições, a nossa luxúria, para poder comprar e adquirir supérfluos que vão nos trazer uma falsa sensação de superioridade, onde eu mostro, por exemplo, que eu sou melhor porque eu me visto com roupas de marca, ou então eu consegui pagar cirurgias plásticas que garantem que eu seja muito belo, e com isso então demonstra que eu sou uma pessoa mais evoluída, né? Porque eu estou mais enxuto, estou mais aqui recalchutado. E pode acreditar, meus amigos, isso não vai garantir a tua paz de espírito, essa entrada no reino dos céus. Ainda aqui essa analogia é muito legal feita no Evangelho, de que quando você vai fazer uma longa viagem, a gente sempre leva somente o necessário, porque se a gente levar algo que não vai ser utilizado, ou que é meio pesado, meio complicado de ficar carregando para lá e para cá, isso vai nos atrapalhar. E muitas vezes nós carregamos a nossa bagagem de supérfluos, e isso nos trava, isso nos freia, vira uma âncora. Nós ficamos ancorados aqui na terra e isso não deixa a gente ascender. Então a única maneira de nós entrarmos com a verdadeira propriedade dentro de uma linha de entendimento superior é a gente não se despojar da matéria. Você não precisa se desfazer de tudo, mas utilize a matéria, o dinheiro que você tem, os recursos, para poder adquirir mais conhecimento, auxiliar as pessoas com quem você convive, descobrir aí na sociedade que você está inserido, na tua cidade, no teu bairro ou na tua vizinhança aí, pessoas que têm necessidades que você pode auxiliar, até materialmente. Às vezes não precisamos nem de matéria alguma. Muitos de nós aí têm posses aí medianas, não temos condições aí de ficar distribuindo dinheiro, distribuindo recursos materiais. Então a gente pode distribuir recursos morais, recursos do nosso entendimento. Então o rico mesmo vai ser bem-vindo e colocado em primeiro lugar aquele que cultivar essas lições do coração. Não vão nos perguntar quanto que a gente tinha na terra, qual posição que eu tinha. Mas eu tinha tal cargo político, tinha tal representatividade na empresa, eu era o presidente da empresa, eu era o dono, ou então eu tinha tanto dinheiro lá, com tantas propriedades. Foi isso aí, você não vai poder levar contigo. Você vai ficar tudo aí. Se a gente não entender isso de uma vez por todas, nós vamos sofrer muito. Nós vamos sofrer a frustração de chegar no plano espiritual e descobrir que tivemos mais uma existência perdida, mais uma existência onde nós poderíamos ter chegado a um nível, por exemplo, de 100, nós chegamos ao nível 8, 5. Você vem com planejamento de poder chegar a um nível ótimo, poderia ter chegado a
um percentual de aproveitamento moral ali elevadíssimo, porque você tinha recursos, tinha conhecimento, teve a sua inteligência liberada aí, vamos dizer assim, o seu HD está liberadinho, você pode usar ele inteiro. Sabe o que você faz? Você vai lá e instala um arquivinho só no HD. Mas tinha 500 GB meu HD, 1 terabyte, mas você usou só 1 mega, 2 megas, armazenou pouco, aproveitou pouco essa grandiosidade de oportunidades que você e eu e todos nós temos. Então, meus amigos, a lição do Evangelho de hoje é muito clara. A verdadeira propriedade é aquela do coração. É aquela de que quando eu trabalho no bem, quando eu sou eficiente, quando eu sou alguém que eleva as pessoas, que traz esperança, que consola, que auxilia, que ampara, que perdoa, que releva, que às vezes fecha até os olhos ou finge que não está vendo. São esses recursos que vão se acumulando, que vão enchendo o seu HD aí de arquivinhos. Sabe, coloquei um arquivinho hoje, acabei de dar um bom conselho para a vizinha aqui, coloquei outro arquivinho, levei um alimento ali para um pessoal que estava passando uma dificuldade material ali, que ao meu ver, para as minhas condições é muito pequena, pude suprir sem fazer falta nenhuma para mim. E o que anda acontecendo é que nós não estamos utilizando algo que é supérfluo a nós. Quiçá então a gente dá um pouquinho até daquilo que eventualmente pode nos fazer falta. Isso aí são raríssimos, são os missionários da vida aí, né? Olha só, o que você traz? O que trazes? Se você desencarnar hoje, agora, acabando esse culto aqui, ó, Jesus vai dar uma brecha aí, hein? Você vai esperar até acabar o culto, depois você vai desencarnar. Ai, vira a boca para lá, faz o sinal da cruz aí. Se você desencarnar hoje, brincadeiras à parte aqui, como é que você chega lá no plano espiritual? Como é que vai estar a sua consciência? Você anda fazendo tudo que você pode? Você anda tratando seus parentes aí, de modo que isso não vai lhe causar um arrependimento? Você anda sendo bom amigo? Bom propagador de informações úteis? Você anda enchendo o seu HD aí, o seu cartão de memória, vamos dizer assim, seu pendrive aí, de bons arquivos? Ou apenas existe aí um culto à própria imagem, à própria vaidade, ao próprio orgulho? Tudo efêmero, tudo passageiro, você não vai levar junto. Está cultuando demais o seu corpo físico, está exaustivamente e exclusivamente cuidando dele apenas? Será que depois não corre-se o risco de você observá-lo em estado de decomposição? Porque é o que vai acontecer com todos nós. Não tem um de nós que não vai um dia, para quem tiver entendimento não, né? Mas para quem cultua demais o próprio corpo, ama demais, fica ali tão apegado a ele, já pensou que situação desagradável você observá-lo se desmanchando, retornando à terra, devolvendo toda a química que nós absorvemos da terra, devolvendo a ela. É o que vai acontecer com cada corpo físico que está aqui pisando sobre esse planeta. Vai voltar à terra, vai voltar a ser componente químico da terra. Nós precisamos pensar nisso, para que não corramos o risco de nos decepcionarmos conosco. Porque com Deus não vai ter decepção, já nos deu tudo. Como eu falei no início, já nos dá muito mais do que a gente merece. Eu duvido que tenha alguma pessoa nesse planeta que está recebendo menos do que merece. Não tem nenhuma. Até os indivíduos extremamente maldosos recebem recursos infindáveis para que se modifiquem, para que se transformem, se renovem. Você imagina então nós aí que não estamos numa linha de tanta ruindade assim, né? Só um pouquinho, né? E aí, meus amigos, eu finalizo então com essa reflexão. Imagina você chegar lá aqui, ó, e alguém dizer assim, ó, as posições daqui não são compradas, mas ganhas pela prática do bem. Com o dinheiro podes comprar terras, casas, palácios, mas aqui só vale as qualidades do coração. Estamos cultivando as qualidades do coração? Estamos pensando um pouquinho antes de
dar uma frase, dar uma resposta? Estamos tentando descobrir se isso não vai ferir alguém? Estamos refletindo aqui nas redes sociais se estamos sendo, não vou nem dizer bem vistos, porque tem gente que não gosta da gente, seja lá o que for que a gente faça, né? Mas está valendo a pena a minha estadia aqui? Estou sendo útil para a criação, para Deus, dentro dessa rede social aqui? Ou eu só posto indignações infinitas, só entro em discussões inúteis, só vivo de deboches e ironias, comprometendo seriamente os recursos que Deus me deu? Vamos pensar nisso? Deus abençoe nosso estudo. A verdadeira propriedade, ditada pelo Espírito Pascal em 1860, você vê já há mais de 158 anos. Que maravilha de ensinamento. Eu finalizo aqui então hoje essa reflexão, convidando vocês para a nossa oração de encerramento desse estudo, desejando que todos possam ter compreendido, e recomendo até inclusive que se você aí que está nos assistindo não compreendeu bem, ou a gente deixou alguma coisa passar batido aqui, alguma informação, pegue o trecho do Evangelho e leia, reflita, busque outras instruções. Se você digitar, por exemplo, no YouTube aí, ó, a verdadeira propriedade, você vai encontrar inúmeras palestras, outras pessoas trazendo reflexões aí mais abrangentes, porque o nosso tempo aqui é curto. Você vai encontrar pessoas que têm mais conhecimento que nós e que trazem de forma muito mais completa esse estudo. Aprofunde-se, vale a pena. Não deixe passar batida essa importante orientação que a espiritualidade nos dá. Verdadeira propriedade é aquela do coração. Aquela de matéria vai ficar aqui, pertence ao mundo. No mundo você a utiliza, ao mundo você vai deixar, porque é apenas um empréstimo temporário. Vamos então à nossa prece. Eu convido a todo mundo, quem colocou aqui a sua água para ser fluidificada, sejam bem-vindos todos que estão aqui conosco ainda, os heróis da resistência aí, ó, tô vendo aqui 78, 77, 79, 80 pessoas, seja bem-vindo conosco. Vou fazer a oração então aqui de encerramento e logo em seguida vem os nossos agradecimentos e os nossos recadinhos aqui. Peço para que você não desligue logo após a oração, tá bom? Mas se você tiver alguma ocupação aí, fica à vontade. A gente gostaria que você ficasse, mas se você não pode, nós vamos compreender, não tem problema nenhum, certo? Vamos lá, gente. Senhor Jesus, mestre amigo, generoso benfeitor, irmão maior da nossa caminhada, queremos te agradecer intensamente, mestre, por essa oportunidade de hoje, de mais um culto do Evangelho no Lar. Podemos estudar aqui hoje em relação às propriedades verdadeiras do coração, aquelas que nós vamos levar conosco e que ninguém pode nos tirar. Ladrão nenhum do mundo pode nos roubar as aquisições morais que fizermos e que estamos tentando fazer, mestre. Eu aqui, a Estela, com inúmeros irmãos nossos espalhados mundo afora, nesse momento aqui nos dão o seu crédito. Estamos todos nessa busca, nesse desejo de sermos melhores, não para nos destacarmos, não, mas para que a gente possa tomar posse dessas propriedades do coração e que quando retornarmos ao mundo espiritual não sejamos aí mendigos, sejamos então pessoas que têm uma aquisição aí e que isso possa ser motivo de satisfação íntima quando nos colocamos então à disposição da nossa própria consciência. Quando retornarmos ao mundo espiritual, não vai ter nenhum cobrador exterior, mestre, nós sabemos disso. O Senhor não faria isso conosco, o Senhor não nos causaria constrangimento. Nós mesmos vamos descobrir se fomos eficientes, se tivemos o nosso desempenho melhorado em relação às últimas existências. E eu desejo muito, Senhor Jesus, que cada irmão aqui que nos acompanha possa
ao retornar ao mundo espiritual e até mesmo aqui enquanto encarnados, possam ter essa autossatisfação de se descobrirem pessoas melhores, mais pacientes, que perdoam mais, que servem mais, que amparam as pessoas, independente da parte financeira, que possam ser pessoas que levam estímulo, levam esperança, levam consolação, que levam entendimento, que possam então diminuir o seu julgamento e a sua condenação. Estes somos nós, Mestre, desejosos de adquirirmos mais entendimento para a nossa própria felicidade, para que possamos já gozar dessa felicidade, que ela é instantânea. Quando nos vemos diante, por exemplo, de uma roda de amigos, onde encontramos pessoas que estão falando mal de alguém, e nós não entramos nessa sintonia, não fazemos parte então dessa roda desagradável, e vamos embora e depois saímos daquela roda ali sem ter entrado naquela sintonia de falar mal de alguém, isso já nos dá uma grande satisfação, porque não participamos daquele engano, daquele equívoco. Olha só, esse é apenas um exemplo, Mestre. E além disso, quero agradecer muito, em nome de todos os amigos aqui, aos benfeitores espirituais, aos amigos de luz que nos acompanham, a esses desvelados e incansáveis orientadores, acompanhantes, estimulantes de todos nós, de todas as nossas potências. Quero abençoar, Mestre, em especial a todos envolvidos naquele trágico acidente na cidade mineira de Brumadinho, reforçando aqui a oração que a Estela fez no início, desejando que essas pessoas que desencarnaram possam encontrar no teu colo afetuoso todo consolo, todo entendimento, em especial também aos familiares, às pessoas envolvidas naquela cidade. São nossos irmãos que estão nesse momento sofrendo aí amarguras, incertezas, que todos possam ter o seu coração consolado pelo nosso desejo aqui, simples, mas muito sincero, nosso desejo de que possam encontrar forças para continuar a sua existência, mesmo diante de fatos tão desagradáveis como que ocorreu ali no rompimento daquela barragem lá, Mestre. Senhor Jesus Cristo, agradeço mais uma vez essa oportunidade. Agradeço por ter podido estar aqui hoje em excelentes condições. Agradeço por ter a permissão da espiritualidade para divulgar com grande alcance nessas mídias sociais, divulgar a tua boa nova, Mestre, o teu ensinamento, o teu evangelho. E a Deus nosso Pai, que possamos cada dia mais nos sentirmos mais próximos dele, que nos criou com tanto empenho, com tanto desejo de que nós alcançássemos os degraus mais altos o quanto antes. É esse o nosso desejo, Mestre. Nos adiantarmos moralmente, para que sejamos felizes, não apenas no futuro, mas agora, aqui no presente, nesse maravilhoso planeta, nessa casa que nós moramos. Na tua bênção, Senhor Jesus, abençoe cada irmão nosso, cada pessoa que nesse momento se encontra com qualquer tipo de enfermidade, com depressão, aqueles acamados, as pessoas que estão doentes, aquelas que vão passar por cirurgias, por tratamentos, aqueles nossos irmãos que tiraram a vida pelas próprias mãos, recebam o nosso abraço, o nosso consolo, o nosso entendimento. Aos familiares que passam por sofrimentos com pessoas que estão nas drogas, que tenham força, que possamos caminhar com perseverança, com esperança e com fé na tua providência divina, Senhor Jesus. Na tua bênção, Mestre. Abençoe todos nós hoje e sempre. Muito obrigado, Senhor Jesus, e que assim seja. Mais uma semana ótima. E a gente só agradece intensamente para você que nos acompanha pelo YouTube também, nesse momento, pela Rede Amigo Espírita, que está também compartilhando esse nosso vídeo, pelo canal Ale de Paula, por vários grupos aqui espíritas do Facebook.
Muito obrigado a vocês todos que nos dão a sua atenção, a sua companhia semanalmente, com grande e boa expectativa, que vem sempre nos abordar aí de forma tão boa. Somos privilegiados. Eu posso dizer aqui em nome da Estela também que me sinto realizado em estar aqui com vocês semanalmente, com esse entendimento simples, humilde que somos nós. Humilde no sentido assim de ser, não é nada tão culto, não divulgamos nada que seja de difícil entendimento, com palavras rebuscadas. É muito simples, mas esse é o nosso desejo, levar a doutrina espírita aos rincões mais longínquos do planeta, aqui especialmente do Brasil, com a nossa língua portuguesa, fazendo com que pessoas que até então nunca se depararam com nenhuma informação espírita possam descobrir que nós falamos somente de Jesus. Não fugimos de nada do ensinamento cristão e não queremos fugir jamais. Então nós agradecemos muito cada um de vocês.